Nos últimos dias surgiram alguns rumores de pessoas fortes, né, de pessoas influentes da mídia esportiva, sendo jornalistas ou não, né, apenas influenciadores que falam do Timão, falando sobre a possível volta do Tite ao Corinthians num momento como esse, no momento de agora. Vamos falar sobre o que é verdade e o que não é, né, o que realmente pode acontecer e o que não pode, se seria bom para o Tite, se seria bom para o Corinthians. Tem o Ramon Dias e o Emiliano Dias nesse meio também que, na minha opinião, fazem um bom trabalho, e vamos avaliar um pouco sobre tudo e dar opinião sobre Tite de volta ao Corinthians. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, vamos lá. O Tite saiu do Corinthians em 2016, né? Depois de ter feito uma trajetória fantástica com títulos brasileiros, título da Libertadores, Mundial, Paulista, etc. Foi para a seleção em 2016, depois de ter feito um time fantástico em 2015, né? Para mim, o melhor time que eu vi jogar do Corinthians, assim, em questão de magia, sabe? De encantamento, foi aquele time de 2015, superando o time mundial, que foi campeão mundial de 2012. Ele foi para a seleção brasileira e desde então o torcedor, eu me incluo nisso, nutriu uma esperança do Tite voltar ao Corinthians, né? A essa relação que foi tão vitoriosa e tão apaixonante e tão boa, né? E tão agradável tanto para o Tite quanto para o Corinthians, quanto para o torcedor corintiano, né? A gente nutriu essa paixão, esse sonho do Tite voltar ao cargo do Corinthians desde 2016, desde que ele foi para a seleção. Em 2017 o Corinthians apostou no Carille, foi campeão paulista, foi campeão brasileiro, né? Toda aquela história de quarta força. Mas a partir de 2018 o Corinthians teve muito mais decepções do que alegrias, né? O Corinthians teve de 2018 para cá 2 títulos paulistas, né? 18 e 19. Teve 2 finais de Copa do Brasil, 18 e 22. Mas de 18 a 24 foram mais decepções do que felicidade, foram mais momentos brigando contra o rebaixamento do que o Corinthians realmente lutando pelo título. Em 2022 o Vitor Pereira faz um bom trabalho, né? Deixa o Corinthians em quarto colocado no Campeonato Brasileiro, vai à final da Copa do Brasil e perde para o Flamengo nos pênaltis. E aí acontece esse episódio de pura traição do Vitor Pereira, né? Puro mercenário que ele fez, todo mundo já lembra dessa história. E justamente em 2022 o Tite anuncia que seria a última Copa do Mundo, né, com a seleção brasileira, e aquele sentimento de o Tite pode voltar, o Tite vai voltar, reacende, né? Reacende. Ainda mais com a história do Vitor Pereira e tudo mais, hein, acontecendo em paralelo. Mas aí o Tite dá aquela declaração ridícula de não vou trabalhar em 2023, não importa quem me chamar, não vou trabalhar em 2023. E o Corinthians na porta do Tite. O Corinthians batendo na porta do Tite, né? Volta aqui, porque aqui é a sua casa, aqui você foi vitorioso, aqui você se tornou o Tite que é hoje, né? Porque o Tite tinha um nome quando chegou no Corinthians em 2010, mas não era 10%, 1% do Tite que é hoje. Que disputou 2 Copas do Mundo, que é campeão do mundo, que é campeão da Libertadores, né? Nem 1% do que o Tite é hoje. Do status que o Tite tem hoje. Ou nem sei se tem mais, né? Depois dessa passagem pelo Flamengo. Mas ele dá esse discurso ridículo, ele muda de opinião e vai pro Flamengo. E quando ele muda de opinião, o Corinthians bate na porta dele de novo. Se eu não me engano, o Atlético Mineiro também bate, né? Vai Flamengo, Atlético e Corinthians. E ele escolhe o Flamengo, né? E ele larga a gente mais uma vez. Ele deixa o Corinthians mais uma vez, né? Mais uma vez. Não foram poucas as tentativas do Corinthians atrás dele. E ele vai para o Flamengo. O Corinthians está tendo um ano ruim, né? Até a chegada do Ramon, com o Antônio Oliveira, com o Mano Menezes, quase caindo no Paulista. O Tite faz um trabalho ridículo no Flamengo, né? Ridículo. E é demitido agora. O Felipe Luiz, com 2 jogos, empolga muito mais do que o Tite empolgou em 10 meses, em um ano, na verdade, né? Porque assumiu em setembro, outubro do ano passado. E agora surge esse rumor, essa notícia que aparentemente é uma notícia bem falsa, né? Que o Tite pode voltar ao Corinthians. Eu não sei se são pessoas do Tite, ligadas ao Tite, que querem que o Tite volte ao Corinthians, né? Não sei se para tentar limpar o nome dele com a torcida corintiana ou para limpar o nome dele com a torcida em geral, né? Com o torcedor brasileiro, porque o Tite se queimou depois de Copas de 2018, 22 e agora esse trabalho no Flamengo, né? Ele desceu muitos degraus
do treinador que era em 2016, quando saiu do Corinthians. Muitos degraus, né? Caiu muito no conceito do torcedor brasileiro e também no torcedor corintiano, né? Acho que não caberia de jeito nenhum ele agora no Corinthians. E eu também não queria, tá? Eu também não queria. Depois de tudo que ele fez, depois das decisões que ele tomou, dele colocar uma palavra, a gente respeitar e ele voltar na própria palavra, né? Mudar de opinião, que ele tem todo o direito, mas ir para outro clube, né? Independente de qual fosse. Né? Sabendo que o Corinthians precisava do Tite, tá? Desde que o Tite saiu, exceto por 2017, qualquer ano o Corinthians precisava do Tite, né? E hoje quem precisa do Corinthians é o Tite, né? Quem precisa mais é o Tite. Né? Segundo ponto, o trabalho do Ramon Dias para mim é bom, tá? É bom. Ah, mas ele tem alguns resultados ruins. Cara, ele pegou o bonde andando, ele pegou um Corinthians na zona de relaxamento, todo estrambelhado com trabalhos ridículos, né? Nesse ano de Antônio Oliveira e Mano Menezes. Né? Ele pegou um clube no fundo do poço. E realmente, se você for ver em números, ó, são 22 jogos até agora, 9 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Muito inconstante, né? Muito ponto trocado, né? Mas a gente vê hoje uma margem de evolução muito grande com o Ramon e com o Emiliano. Um futebol bem jogado, principalmente esse jogo contra o Internacional, deu para ver bem que o trabalho do Ramon Dias evoluiu. Chegaram jogadores, né? Chegou o Mendes, que agora tá ficando em forma. Chegou o Carrijo, que agregou muito. O Alex Santana tá voltando agora. Tem Thales Magno, tem André Ramalho, tem Hugo Souza. Né? O Corinthians agora tem um time de verdade. E está com um técnico, uma dupla de técnicos, né? Emiliano e Ramon, que me agrada. Que me agrada. Então, independente se o Tite quer voltar, se alguém quer assumir o Corinthians agora, não interessa, né? Eu estou satisfeito com o Ramon e Emiliano e acho que tem que ir. Acho não, tenho certeza que tem que ir daqui até o final com os dois, até o final do Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil, etc. Com a dupla. E o terceiro ponto é, se trocar o técnico agora, o Corinthians cai. Essa é a minha opinião. Se trocar o técnico agora, o Corinthians cai. Eu vejo muita gente criticando o Ramon. Ai, que o Ramon não sei o quê, que o Ramon é isso, que o Ramon é aquilo. Cara, vê o jogo. Vê o jogo do Ramon. Né? Vê, agora ele encontrou um time, ele encontrou uma maneira de jogar. Ele tem o elenco na mão, ele tem os jogadores na mão. Os jogadores sabem o que fazer. Né? E trocar o técnico faltando 9 rodadas para o Campeonato Brasileiro acabar é pedir para o Corinthians cair. E não estou falando porque é o Tite que vai assumir, ou que iria assumir. Podia vir o Guardiola agora. Se o Guardiola assume faltando 9 jogos, a gente caía. Porque até implantar o modelo do técnico, até os jogadores se acostumarem, até ele conhecer o elenco, até ele conhecer o clube, tudo isso demanda tempo. E o Corinthians não tem tempo. O Corinthians não tem tempo. O Corinthians tem que ir até o final com o Ramon e com o Emiliano. Tendo você ressalvas ou não. Eu também tenho algumas ressalvas. Mas eu confio no trabalho dos dois. Tenho plena confiança que com a família Dias, né, a gente não vai cair. E esquece Copas, tá? Esquece semifinal de Copa do Brasil, esquece semifinal de Sul-Americana. Vou falar só de Campeonato Brasileiro. Pra mim não cai. Com os dois não cai. Né? E esse rumor do Tite aí, eu acho que é muito mais para criar turbulência num Corinthians que veio se tornando mais calmo, né? Porque a gente lembra do Corinthians no começo do ano, era notícia ruim atrás de notícia ruim, era o Corinthians mais em noticiário policial do que noticiário esportivo, né? E hoje se fala do Corinthians dentro de campo, que é o que tem que ser falado, né? Então esse rumor do Tite aí, não quero o Tite agora, e não quero o Tite assim, para mim, independente, para mim o Ramon não vai deixar a gente cair, né, esse ano, e eu também manteria ele para ano que vem. Então assim, eu não penso no Tite nos próximos 2 anos, porque realmente ele me magoou como torcedor, e acho que magoou outras pessoas também, de criar uma certa expectativa e não cumpri-la, né? E se ferrar em outros clubes, inclusive, né? Como se ferrou no Flamengo. E a gente fica feliz sim, porque um cara que deixou a gente no fundo do poço também merece ir pro fundo do poço. Praga de corintiano pega, e tem que pegar mesmo. Assim como pegou em Vitor Pereira, assim como pegou no Guerreiro, por exemplo, quando saiu, né? Assim como pegou no Tite agora. Então, assim,
Eu não penso no Tite nos próximos 2 anos aí, pelo menos. Pelo menos. Né? É um cara que é um ídolo máximo, é um dos meus maiores ídolos com a camisa do Corinthians, mas que hoje, sem condição, e eu confio no trabalho do Ramon e do Emiliano, né? E acho que independente da troca de técnico do Ramon pro Guardiola, pro Ancelotti, pro Klopp, pro Tite, pro Mancini, para quem for, se o Corinthians trocar o técnico agora, o Corinthians cai. Então eu tô fechado com o Ramon, tô fechado com o Emiliano, e essa história de Tite aí, cara, quem tá dando bola pra isso aí, quem tá apoiando isso aí, pra mim é muito pior, né? Pra mim é muito pior do que o próprio Tite, que se estiver cavando essa vaga no Corinthians, mas quero saber a sua opinião sobre essa possível volta do Tite. Você acha que seria benéfico pro Corinthians, seria benéfico pro Tite, ou seria benéfico pro Corinthians agora, se o Tite ia conseguir fazer a gente não cair, se era tempo? Eu acho que não, mas quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários, também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo.